Leitura da Palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 ao 49. Fidelidade a Javé para uma nova vida. Agora, Israel, ouça os estatutos e normas que eu hoje lhes ensino a praticar, a fim de que vocês vivam e entrem para possuir a terra que Javé, o Deus de seus antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada ao que lhes ordeno, nem retirem coisa alguma. Observem os mandamentos de Javé, seu Deus, de modo como eu lhes ordeno. Vocês viram com os próprios olhos o que Javé fez em Baal-Fegor. Javé, seu Deus, exterminou do seu meio todos os que seguiram a Baal-Fegor. Vocês, porém, permaneceram apegados a Javé, seu Deus, e por isso hoje estão todos vivos. Vejam, estou lhes ensinando estatutos e normas, como Javé, meu Deus, me ordenou, para que vocês os coloquem em prática na terra onde estão agora entrando, a fim de tomarem posse dela. Portanto, coloquem tudo em prática, pois isso tornará vocês sábios e inteligentes diante dos povos. Ao ouvirem todos esses estatutos, os povos comentarão: que povo é tão sábio e inteligente como essa grande nação? De fato, que grande nação tem um Deus tão próximo como Javé, nosso Deus. Todas as vezes que o invocamos, que grande nação tem estatutos e normas tão justas como toda esta lei que eu lhes proponho? Deus não pode ser representado. Apenas tenham cuidado. Preste muita atenção em sua vida para não se esquecer dos acontecimentos que seus olhos viram e que eles nunca se apartem de sua memória, nenhum dia da sua vida. Ensine-os a seus filhos e a seus netos. No dia em que vocês estavam diante de Javé, seu Deus, no Horebe, Javé me disse: reúna o povo junto a mim, para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé da montanha. A montanha ardia em fogo até o céu, em meio às trevas e nuvens escuras. Então Javé falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram o som das palavras, mas não viram nenhuma forma, ouvia-se apenas uma voz. Ele lhes comunicou então a sua aliança, para que vocês a cumprissem, as 10 palavras que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, Javé me ordenou que ensinasse a vocês estatutos e normas que vocês deveriam cumprir na terra para onde estão atravessando, a fim que tomassem posse. Prestem atenção em si mesmos. Vocês não viram nenhuma forma no dia em que Javé lhes falou no Horebe, no meio do fogo. Portanto, não se pervertam, fazendo para vocês imagem esculpida em forma de ídolo, imagem de homem ou de mulher, imagem de animal terrestre ou de pássaro que voa no céu, de réptil que rasteja sobre a terra, ou imagem de peixe que vive nas águas que estão sobre a terra. Levante os olhos para o céu e, vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não se deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Javé Deus repartiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Quanto a você, porém, Javé o tomou e os retirou do Egito, daquela fornalha de ferro, para que sejam o povo de sua herança, como hoje se vê. O castigo é servir a deuses que não libertam. Por causa de vocês,
Javé ficou furioso comigo e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra, que Javé seu Deus dará a você como herança. Vejam, eu vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vocês, porém, vão atravessá-lo e tomar posse dessa terra boa. Prestem atenção em si mesmos. Não se esqueçam da aliança que Javé seu Deus concluiu com vocês, e não façam imagem esculpida nenhuma, de coisa alguma, que Javé seu Deus lhe proibiu, porque Javé seu Deus é um fogo devorador, ele é um Deus ciumento. Quando tiverem gerado filhos e netos e envelhecerem na terra, se vocês se corromperem, fazendo alguma imagem esculpida, praticando assim o que Javé de seu Deus reprova e o irritando, eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Vocês serão logo e completamente exterminados da face da terra, da qual vão tomar posse ao atravessar o Jordão. Vocês não prolongarão seus dias sobre ela, pois serão completamente aniquilados. Javé os espalhará entre os povos, e apenas um pequeno número restará de vocês no meio das nações, para onde Javé os tiver conduzido. Aí vocês servirão a deuses feitos por mãos humanas, deuses de madeira e de pedra, que não podem ver nem ouvir, nem comer nem cheirar. De lá então você buscará Javé seu Deus, e se o procurar com todo o coração e com toda a alma, você o encontrará. Com o passar dos anos, todas essas coisas atingirão você, mas você se voltará para Javé seu Deus e obedecerá à voz dele, porque Javé seu Deus é um Deus misericordioso. Ele não vai abandonar e destruir você, pois nunca se esquecerá da aliança que concluiu com seus antepassados por meio de juramento. O único Deus vivo. Pergunte aos tempos passados que vieram antes de você, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de uma ponta do céu até a outra. Já existia, por acaso, coisa tão grande como essa? Ouviu-se algo semelhante? Existe, por acaso, um povo que tem ouvido a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como você ouviu, e ainda permaneceu vivo? Ou existe algum Deus que tenha vindo para escolher uma nação do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo o que Javé seu Deus fez no Egito diante dos olhos de vocês? Foi a você que ele mostrou tudo isso, para você ficar sabendo que Javé é o único Deus e que não existe outro além dele? Do céu ele fez você ouvir a sua voz para o instruir. Ele fez você ver o seu grande fogo sobre a terra, e você ouviu suas palavras vindas do meio do fogo? E porque ele amava os antepassados de você e escolheu seus descendentes depois deles. Ele próprio, com sua presença e sua grande força, tirou você do Egito. Ele desalojou nações maiores e mais poderosas do que você, para o introduzir na terra deles e dá-la a você em herança, como hoje se vê. Portanto, reconheça hoje e medite em seu coração: Javé é o único Deus, tanto no alto do céu como aqui embaixo na terra. Não existe outro. Observe os estatutos e os mandamentos dele, que hoje ordeno a você. Assim tudo correrá bem para você e para os filhos que vierem depois de você, e para que seus dias se prolonguem na terra, que Javé seu Deus lhe dará para todos sempre. Cidades de refúgio. Moisés reservou 3 cidades no lado leste do Jordão,
para que aí pudesse refugiar-se o homicida que tivesse matado o próprio irmão sem premeditar, sem o ter odiado antes. Fugindo para uma dessas cidades, ele poderia salvar a própria vida. Para os rubenitas era Bossor, no deserto sobre o planalto. Para os gaditas, Ramote, em Galaade. E para os manassitas, Galã, em Basan. Segundo o discurso de Moisés, o fundamento da aliança. Resumo histórico. Esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. São estes os testemunhos, estatutos e normas que Moisés comunicou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Ele os comunicou do outro lado do Jordão, no vale próximo a Bet-Pegor, na terra de Seom. O rei dos amorreus que habitava em Hesbom, Moisés e os filhos de Israel o venceram ao saírem do Egito, conquistando seu território, assim como o território de Og, rei de Basã. Eram dois reis, amorreus, que viviam do lado oriental do Jordão. O território conquistado ia desde Aroer, que está nas encostas do vale do rio Arnon, até o monte Sarion, isto é, o Hermon, toda a região de Arabá, no lado oriental do Jordão, até ao mar da Arabá, ao pé das encostas do Fasga. Palavra do Senhor, graças a Deus.